Um dos maiores nomes do Brasil, uma pessoa que é tão reconhecida de fato, é considerada uma das pessoas mais importantes do nosso país, o pai do espiritismo, Chico Xavier. Então, vem comigo. Nascido Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia de seu nascimento, teve 8 irmãos. Era parte de uma família de modestas condições, filho de João Cândido Xavier, o vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, uma lavadeira católica, ambos analfabetos. Segundo biógrafos, a mediunidade de Xavier se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade. Entrou para uma escola primária com 8 anos de idade, onde estudava pela manhã e depois trabalhava na indústria de fiação e tecelagem. Em 1922, quando já estava no 4º ano, recebeu menção honrosa por uma redação em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil, que ele confidenciou ao professor ter sido ditada por um homem do outro mundo. A mãe morreu quando Francisco Xavier tinha apenas 5 anos de idade. Incapaz de criá-los, o pai distribuiu os 9 filhos entre familiares. Nos 2 anos seguintes, Francisco foi criado pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que biógrafos descrevem como uma pessoa cruel, vestindo de menina e batendo diariamente, inicialmente por qualquer pretexto e mais tarde sob a alegação de que o menino tinha o demônio no corpo. Descrita como muito severa, desequilibrada emocionalmente e perturbada por Eurípides Tarran Vieira, médico de Chico Xavier e amigo da época de juventude, ela açoitava-o com uma vara de marmelo e passou a cravar-lhe garfos de cozinha no ventre, não permitindo que ele os retirasse, o que lhe ocasionou terríveis sofrimentos. Os únicos momentos de paz que tinha consistiam nos diálogos com o espírito de sua mãe, com que ele afirmava se comunicar desde os 5 anos de idade. Em 1927, então com 16 anos de idade, Francisco viu-se diante da insanidade de uma irmã, que acreditou ser causada por um processo de obsessão espiritual. Nessa época, passou a escrever poesias cuja autoria atribuía aos espíritos. Em 31, passou a afirmar que os autores eram diversos poetas falecidos. Em 28, começou a publicar nos periódicos O Jornal do Rio de Janeiro e Almanaque de Notícias de Portugal. Em 31 ainda, em Pedro Leopoldo, perdeu a madrasta Cidália e deu uma continuidade à obra Parnaso do Além-Túmulo. Esse ano também marcou a maioridade do médium e foi quando ele afirmou ter tido o primeiro encontro com seu mentor espiritual, Emmanuel, à sombra de uma árvore na beira de uma represa. Xavier dizia que o mentor o informava sobre sua missão de psicografar uma série de 30 livros e explica-lhe que para isso não são-lhe exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Chico Xavier continuou o seu emprego como escrevente datilógrafo na fazenda do modelo da Inspetoria Regional do Serviço de Fomento da Produção Animal, iniciado em 35, e exercer suas funções no Centro Espírita Luiz Gonzaga, atendendo às necessidades com receitas, conselhos e psicografando. O administrador da fazenda era o engenheiro agrônomo Rômulo Joviano, também espírita, que além de conseguir o emprego para Xavier, o ajudava a ter paz necessária para os trabalhos de psicografia, acompanhando nas sessões do Centro Luiz Gonzaga, do qual se tornaria presidente.
Paralelamente, iniciou uma longa série de recusas de presentes e distinções que perdura por toda a vida, como, por exemplo, a de Fred Finger, que lhe legou vultuosa soma em testamento repassada pelo médium à Federação Espírita Brasileira para uso caritativo. Fred, o grande empresário, fundador da Casa Edison, pioneiro das gravações da música no Brasil, que possuía uma coluna de jornal sobre espiritismo, se correspondeu por mais de 17 anos com Chico Xavier. Um ano após o falecimento de Fink, em 1948, Chico Xavier psicografa o livro Voltei, assinado pelo espírito de irmão Jacob, que seria o próprio espírito de Finger. Esse livro é considerado de grande relevância na cultura espírita, por conter importantes relatos e recomendações aos seguidores da religião, sendo publicado em 49, sendo que até hoje um livro de grande vendagem e leitura. Com notoriedade, prosseguiram as críticas de pessoas que tentavam desacreditá-lo. Além delas, Chico Xavier ainda dizia que os inimigos espirituais buscavam atingi-lo com fluidos negativos e tentações. Souto Maior relata uma tentativa de linchamento pelos espíritos, bem como um episódio em que jovens nuas tentam médium em sua banheira. O médium morreu aos 92 anos de idade, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Xavier dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e em que o país estivesse em festa, para assim o desencarne dele não causar tristeza. No dia de sua morte, o país comemorava a conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002. Então, o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitiu uma nota sobre a morte do médium. O grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro, Chico Xavier, deixou sua marca no coração de todos os brasileiros que, ao longo de décadas, aprenderam a respeitar seu permanentemente compromisso com o bem-estar do próximo. O governador de Minas Gerais, na época, Itamar Franco, decretou luto oficial de 3 dias no estado e declarou que Chico Xavier expressava em sua face uma imensa bondade, reflexo de sua alma iluminada, que transparecia particularmente em sua dedicação aos pobres, imagem que vou guardar para sempre com muito carinho. Foi dito isso por Itamar Franco. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, 120 mil pessoas compareceram ao velório do médium, que ocorreu em Uberaba, nos dias 1 e 2 de julho. Era um caminhão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais que o caixão foi transportado, percorrendo 5 quilômetros até chegar ao cemitério de São João Batista, na mesma cidade, com mais de 30 mil pessoas acompanhando o cortejo a pé. Os centros espíritas fundados por Chico Xavier, o Grupo Espírita da Prece e a Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, e o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo continuam funcionando e realizando muitas assistências de caridade. Em 2014, o Ministério Público Federal de Uberaba firmou um acordo com o filho adotivo do médium, Eurípides Eugino, que prevê a proteção e catalogação do acervo do médium. Em 2 de abril de 2010, data que Chico Xavier completaria 100 anos, estreou o Chico Xavier, o filme, baseado na biografia As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto Maior. Dirigido e produzido pelo cineasta Daniel Filho, Chico Xavier é retratado pelos atores Matheus Costa, Ângelo Antônio e Nelson Xavier, respectivamente em 3 fases da sua vida. O filme alcançou a marca de mais de 3,5 milhões de espectadores no cinema. Tá? De fato, Chico Xavier deixa a saudade até hoje. O cara escreveu mais de 450 livros, tá? Tendo em 2010 vendido uma bagatela de 50 milhões de exemplares, e é aclamado como o pai do próprio espiritismo no Brasil.
a gente faz essa homenagem a ele, que é bem merecida, mesmo, infelizmente, já depois de sua morte. Esse vídeo foi bom para você, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo